conteúdo que informa, mas não vende. Onde que a sua comunicação está perdendo força? A gente vai conversar sobre 4 pontos muito importantes da comunicação no digital e por que muitas vezes ela não favorece que você venda. Você faz aquele conteúdo elaborado, você pensa, você tem ideias, boas ideias, e você realmente tem boa intenção, mas entre o post e a venda parece que tem um abismo. E as vendas simplesmente não ocorrem. Por que será que isso está acontecendo? O primeiro ponto que eu quero te trazer aqui do erro é conteúdo de valor. A história do conteúdo de valor, ela se propagou muito, há uma década e meia, com a questão da reciprocidade. Que se você trouxer um conteúdo de valor, que as pessoas vão despertar essa reciprocidade e vão comprar qualquer coisa que você vender para elas. Existe a reciprocidade? Existe a reciprocidade, sim. Ela é algo que acontece no nosso cérebro, até porque somos seres sociais, então a gente ajuda e a ajuda vem de outro lugar, ou vem da mesma pessoa. Como sociedade, se não houvesse a reciprocidade, nós já haveríamos sido extintos. A gente não tem garras, não tem dentes afiados, então essa reciprocidade ela é fundamental. Mas no digital, quando vieram nos contados conteúdos de valor, omitiram algumas coisas, porque lógico, o guru de marketing digital adora omitir algumas coisas, o conhecimento vem todo fragmentado. Então o que eles falavam? Produz um conteúdo que ajuda. Faz um conteúdo que ajuda e daqui a pouco já entra em outro ponto, inclusive. Faz aquele conteúdo que ajuda que a pessoa vai comprar de você quando você lançar alguma coisa. Mentira. Não é assim que acontece, ainda mais agora que nós estamos abarrotados de informação, de conteúdo. Tá todo mundo no digital e se você não tá, deveria estar. Por quê? Porque ali é vitrine. Que nem outro dia eu fui comprar um croissant numa padaria nova no meu bairro. Na hora que me indicaram, eu falei, qual que é o Instagram deles? Se você tá fora do Instagram, você fica sem essa vitrine. Então é importante você estar ali. Seja para conseguir clientes, pacientes, para você fazer vendas de mentorias, de infoprodutos mesmo, você precisa ter o seu rosto, o seu jeito, o seu conteúdo, a sua forma ali. Ponto. Agora, o conteúdo de valor, ele não pode ser algo simplesmente jogado para ajudar. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as vendas acontecem. Então pensa sempre o seguinte, a venda ela acontece num nível emocional. Você racionalizar e dar um monte de conteúdo, um monte de informação, um monte de dados, não vai adiantar. Por quê? Porque isso não vira aquela chave de despertar desejo ou de tocar numa questão que a pessoa fala, opa, eu precisava resolver isso, é importante que eu resolva isso. Eu tô patinando, mas eu poderia não estar. Então eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa mentoria, eu preciso desse acompanhamento. E eu falo de um lugar com muito conhecimento nesse quesito. Eu trabalhava na área de parentalidade. Então não apenas eu mentorava mães, como depois eu passei a ter mentorias e formações focadas na questão de parentalidade. Então já dou o gancho do segundo ponto. O que mais chegava era a mentorada com perfil ONG. Eu falava para ela, repara no seu perfil. Como é que você está produzindo conteúdo? Eu pensei, isso pode ajudar e coloquei lá. Pensei, isso pode ser legal. Coloquei lá. E as minhas mentoradas vinham com essa questão dolorosa do tipo, ninguém tá precisando da gente, não. Eu tô produzindo e não vejo retorno. E daí a gente olhava para esse conteúdo e falava, olha o que você tá fazendo. O conteúdo tá de valor? Muito, só que tá de ONG. E nesse caso, você não desperta desejo. No máximo que a pessoa olha e fala, beleza, vou comprar da outra lá, que tem mais autoridade. Beleza, vou comprar da outra lá que eu acho que ela vai resolver meu problema. Isso daqui, tá. Tô um pouco mais sabida agora, mas eu vou comprar de outra pessoa. Isso é muito comum em várias áreas que envolvem cuidado, principalmente. Eu dei aqui o exemplo da parentalidade porque eu vim dessa área. Mas existem outros contextos. Tenho mentoradas da área de nutrição, mentoradas da área de consultoria para indústrias, tenho mentoradas da área de nutrição, tenho mentoradas da área da psicologia, tenho mentoradas da área de desenvolvimento de pessoas, focado na questão de empresa, tenho mentoradas de outras áreas, todas elas, quando a gente para pensar na questão de conteúdo, principalmente as áreas de cuidado, psicologia, professoras, nutricionistas, todas elas acabam indo muito para essa questão do conteúdo de valor, perfil ONG. Não que isso não aconteça em outras áreas. Por quê? Porque o cérebro ele quer agradar. E quando você coloca um conteúdo de valor ali que realmente toca a pessoa de alguma forma, nossa, ela te agradece, ela te manda direct. E daí você fala, nossa, como eu sou importante. Só que quando a gente vai para esse lugar, a gente não consegue o resultado que a gente gostaria. E começa a haver frustração. E como eu já acompanhei, às vezes as pessoas começam a ter uma certa resistência com a audiência do tipo, poxa, eu tô te dando tanto
tanto e você não está comprando de mim, mas o erro está onde? Está na comunicação. Então o problema não é a audiência, é o que você está falando com a audiência. Vê aí se o seu perfil está tipo ONG. Não se posiciona. Então fica sempre meio ali, acho que não vou colocar isso, vai que desagrada alguém, vou ficar mais neutra aqui, sou tipo a Suíça, não sustenta valor, quase nunca menciona produto. Então quando eu falava isso com as minhas mentoradas, era nítido assim, elas, nossa, Gi, eu tô fazendo isso faz anos e ninguém nunca me falou. Exato, ninguém nunca te falou, por quê? Porque guru de marketing digital, de forma geral, eles dão conhecimento todo fragmentado. E daí você tem que sair correndo, juntando as peças, pagando um monte de mentoria cara. Por quê? Porque cada conhecimento tá numa caixinha diferente, vendido por pessoas diferentes e cada pessoa tá te falando que aquela é a bola da vez. Até você conseguir parar, juntar essas caixinhas, dá um trabalho danado. Então essas mentoradas, elas tiveram essa presença e daí os perfis de fato, como uma mesmo já me disse, ela falou, ai Gi, depois que eu passei por você, agora não passei uma semana sem fazer venda. E detalhe, a agenda lotou e ela falou, eu não vou abrir mais vaga porque não é o que eu tô buscando, mas eu tenho gente numa fila de espera. Então veja, pequenos ajustes de comunicação que fazem toda a diferença. O perfil do tipo ONG, ele além de tudo tem dois problemas. Primeiro, a quantidade de conteúdo é tão grande que você dá que a pessoa se sente saciada, ela acha que aquilo é suficiente, porque ela não faz ideia da profundidade daquilo que você trabalha. Então, para ela, aquilo tá ok. Só que você sabe que não tá, mas ela não. Então, como ela tá saciada, ela não tem motivo para comprar. Só que aquela quantidade de conhecimento que você disseminou ali, pulverizou na sua rede, ela não é suficiente para uma transformação. A pessoa passa a achar que aquilo que você tá falando para ela não funciona, porque ela vai tentar com base naquele conteúdo que é pulverizado, que não tem uma estrutura, que não tem um método. E daí ela não vai conseguir. E ela vai escrever, como já escreveram para várias mentoradas minhas. Ah, eu tentei aqui, mas não deu certo não. Então, além de não funcionar, além de não dar certo, ela te associa com algo que não dá resultado. Você se doou, você doou a sua alma ali no seu conteúdo e a pessoa, além de não ficar grata, plenamente grata, ela ainda vai te associar com algo que não dá muito bom. Percebe o problema? Caiu a ficha um pouquinho? Por que não tá vendendo? Terceiro ponto, terceiro erro, não colocar o seu tempero no seu conteúdo. Se você acha que sendo neutra, que sendo amena, que sendo mais do mesmo, que colocando ali uma dica para não sei o quê. Esse momento de conteúdo feito de qualquer maneira, jogado, só informação elencada, esse tipo de conteúdo teve um momento dele lá em 2020. Tava todo mundo desesperado, preso em casa e tava todo mundo consumindo muita coisa. De lá pra cá a gente teve um boom. Tá cheio de gente agora nas redes sociais. Quem não tava agora tá. E quem não tá deveria estar, mas de uma forma estratégica e que alinhe com o emocional da sua audiência. Então, você colocar qualquer coisa de qualquer jeito, num mundo de IA, não vai te dar conversão, não vai te ajudar. Mesmo que você tenha uma padaria, por que eu devo comprar o croissant seu e não da outra? Inclusive porque o seu eu vi que é bem mais caro. O que o seu tem? Qual que é o diferencial? O que tem de diferente entre o seu e o do outro? Ah, você é psicóloga? Ah, por que eu devo passar com você e não com a outra? Já que, vamos supor, o atendimento é online e eu não tenho nem que pensar, ah, esse é mais perto, aquele é mais perto. Você vende mentoria? Por que eu devo passar com você e não com a outra pessoa? O que você tem de diferente? Quem é você? Tá todo mundo usando muito ChatGPT, tá todo mundo usando um monte de IA diferente. E assim, se não tiver, tudo bem usar o GPT, tá? Mas se você usar só isso e achar que você tá abafando, que você tá produzindo muito, você não tá conectando com ninguém. O GPT, ele tem marcas claras, outras IAs têm marcas claras e a sua humanidade é só você que dá. Toda vez que a gente trabalha na mentoria, meu acompanhamento que eu faço individualizado, um dos primeiros encontros, eu brinco que é encontrar o tempero da mentorada. O que faz dela ser ela? Por que a conexão deve ser com ela e não com outra pessoa? E se for com outra pessoa, que bom, que vai e afaste aquilo que não conecta de fato. Porque é muito triste quando você mostra uma coisa nas redes e depois você vai fazer um atendimento, vai dar uma palestra, vai fazer uma mentoria, e a pessoa olha e fala assim, mas você é tão diferente. Eu comprei o gato, veio a lebre, ou eu comprei a lebre, veio o gato. Então é importante você se colocar ali. Você ir inteira. É fundamental que você se permita ir inteira. O seu tempero vai fazer a diferença no seu conteúdo. E o quarto erro, e que muita gente derrapa nele
daquele jeito, que é o seguinte: as pessoas falam muito de você tem que se conectar com a audiência, mostre as suas vulnerabilidades, mostre as suas dificuldades, mostre. Porém, você precisa mostrar aquilo que você já conseguiu ultrapassar. E tem uma frase que eu acho que sumariza bem isso: mostre as suas cicatrizes, mas não as suas feridas. Se você estiver com dificuldade ainda, se tiver doloroso ainda, se ainda não tiver processado, não é momento de abrir para geral. Você precisa sim de um período digestivo. Você precisa sim do período de cura. A pessoa acabou de passar por uma perda, por um luto, por um divórcio, por qualquer coisa que leva a um momento que precisa de uma digestão. E ela já tá lá abrindo para todo mundo. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque te vulnerabiliza num lugar que não gera autoridade. Isso é muito perigoso, inclusive para a sua saúde mental. Ok? Então precisa sim haver um momento de você com você mesma. Não é para você omitir as suas dificuldades. Eu, por exemplo, trago no meu conteúdo coisas que passei, tive várias questões, dialoguei com a depressão várias vezes na minha vida, quando eu era bem mais nova. E isso vem por quê? Por que eu fui parar no meio do mundo das emoções? Por que eu fui trabalhar com destrave? Porque muitas vezes eu passei por isso. Eu vi meu trabalho sendo negligenciado por mim. Eu não acreditava que valia. Isso foi ultrapassado. Qual que é o problema de você mostrar feridas? Gera conexão? Gera. As pessoas compartilham, elas comentam, elas abrem o coração com você. Nossa, é isso mesmo, tamo junto, verdade. Nossa, já passei por isso, tô aqui meu abraço. Você fala, nossa, tô acolhida. As pessoas me amam. Eu vou conseguir vender muito agora. Não vai. Sabe por quê? Porque a pessoa te vê ali como brother. É alguém que tá igual. Por que eu vou comprar uma solução de alguém que tá igual eu? Se a pessoa tá igual eu, ela não sabe muito mais do que eu. O que eu vou fazer? Eu vou me conectar aqui, eu vou falar, nossa, verdade, puxa vida. Pensando no nicho de parentalidade de novo, que foi de onde eu percebi isso com muita clareza. As mentoradas que começavam falando sobre as dificuldades que elas tinham com os próprios filhos, naquele momento presente, nossa, tinha uma baita conexão. Ah, nossa, é verdade, realmente é difícil, não sei o quê. As pessoas não chamavam para fazer atendimento. Elas não queriam passar com alguém que está tendo as mesmas dificuldades que eu. Tira a autoridade. Então, você falar que você já passou por isso, você falar que você ressignificou, você trazer uma dor que você já ultrapassou, um desafio que você já conseguiu vencer, conecta e gera conversão. Você trazer que você tá no buraco, tá lascada, que tá tendo as mesmas dificuldades, por que eu vou te contratar? Não faz sentido. Eu vou contratar a pessoa que está mais bem resolvida. Eu vou marcar um horário com a fulana que eu sei que já entendeu mais do meu problema. A outra que ainda está entendendo é minha amiga. Não vai ser minha mentora. Eu não vou comprar o curso dela. Eu não quero ela como minha guia. Porque ela está perdida igual eu ainda. Consegue perceber o jeito que o cérebro funciona? O cérebro social ele é rápido para captar isso. Essa autoridade já foi pro vinagre. Então, de tudo isso que eu falei, o que é importante você pegar aqui? Que muitas vezes não é a técnica, muitas vezes é o que você está colocando ali, porque eu sei que o conhecimento você tem, mas a comunicação ela precisa se conectar num nível emocional de uma forma que desperte no outro um senso de urgência do tipo, nossa, pode me ajudar, eu posso resolver aquele problema que eu tinha, ou então, nossa, é isso que eu quero para mim. Então, dialoga com o sonho, dialoga com o desejo ou dialoga com o problema, com o desafio que a pessoa quer ultrapassar. Precisa ir para esse lugar. Você precisa mostrar que aquele desafio, que aquela dor tem uma base que o que você tem para oferecer ajuda, resolve. Isso leva para venda, isso leva para conversão. Não é só despejar um monte de informação de qualquer jeito, conteúdo ONG. Não é isso. Isso não vai resolver. Ficar mostrando suas vulnerabilidades todas que você ainda não conseguiu ultrapassar, isso não vai ajudar. Veja muito bem para onde está indo a sua comunicação, como que o seu conteúdo está sendo estruturado, qual é seu diferencial, qual é o seu tempero. Isso vai trazer as vendas. E não fazer as coisas de qualquer jeito para produzir o conteúdo de valor que um dia disseram que era fundamental e que ser jogado dessa maneira é só trabalho, literalmente, que vai e não traz resultado. Se você quiser aprender mais sobre como que as suas emoções e o seu posicionamento
podem elevar o seu nível de resultados, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.